noite. Aí, beleza. Começa agora, Garimpo da Arte Amariense, um programa dedicado aos artistas amarienses. Apresentação, Amaury Albuquerque e Maú Bruno. Muito boa noite, estamos começando o Garimpo da Arte Amariense, novamente com um convidado especial, o professor Alfredo Marques do Vale Júnior, aqui no estúdio já, para você que está aí acompanhando o programa pelo rádio, acompanhando o programa pelo carro ou no trabalho. Eu gostaria de desejar aqui uma boa noite para o meu amigo de bancada, o Maurício Bruno Damião. Maurício, eu gostaria de saber se você já está recuperado do escorregão de domingo, como um bom torcedor são paulino que é. Eu até assustei, mas pensei, como subir no telhado no domingo, vai que eu caí. Será que eu caí, não estou sabendo? Não. Talvez vocês caiam, não sei, né, quando, mas se continuar assim, né? Bom, futebol é assim mesmo, né, Você sabe, o grupo do Fazenda sabe como é que é. A gente brinca, mas fazer o bicho pega, né? A gente entende. Não é nem escorregão, né? Caída. Acontece, né? O nosso convidado aqui, o professor, boa noite. Boa Em noite. primeiro lugar, né? Muito obrigado pela dispor do seu tempo para vir aqui bater papo com a gente. É um prazer. É um São Paulino também? São Paulino também. São Paulino também? Então, Tá pronto. Só que eu fazia mais de 10 anos, 15 anos que eu não assistia uma partida e essa vez eu resolvi assistir a partida inteira. Justa de domingo. Justo nesse dia. Que legal. Professor, para a gente começar o programa, eu queria saber, assim, uma curiosidade íntima, assim, o senhor tem lido o que ultimamente? Bom, eu tenho muitos livros, entendeu? Agora, especificamente, eu estou lendo um livro que é a história de 50 anos do Judô Sukizaki. Entendeu? História de 50 anos do Judô. A gente vai falar sobre isso também, né, professor? Para quem está ouvindo, professor, identifique-se. Quem é Alfredo Marques do Vale Júnior? Bom, eu nasci em Botucatu, vim para cá recém-nascido, né? Que o meu avô mudou para cá. E então nós viemos e fomos morar em Barra Grande, né? E lá naquela fazenda do Mano? Lá naquele casarão que tinha lá. E lá eu fiz até o 3º ano de grupo, né? E depois vim fazer o 4º aqui em Avaré. E depois, qual escola em Avaré? Eu fiz o Matilde. No Matilde? No Matilde. E depois eu fiz, que tinha preparatório para entrar no ginásio com a dona Zilda, não sei o sobrenome dela, é antiguíssimo, é muitos anos atrás. E o marido dela tinha um apelido assim bem jocoso, né? Era o João Peru. Era o apelido do marido dela. Mas nunca soube o nome dele também. E o dela, eu sei que ela era parente do Dr. Antoninho Ferreira. Acho que, se não me engano, era Ferreira Inocente, não sei. Mas era uma excelente professora. Esse preparatório foi para entrar no ginásio. Do ginásio? Coronel João Cruz, aí. Já era o colégio, já não era colégio do Estado, já era o Coronel João Cruz? Era Coronel João Cruz. Isso é pós 1964, né, que foi inaugurado o Coronel João Cruz? Mas eu fui no antigo aqui na... então aqui era do Estado, do Estado, né? Era do Estado. Aqui onde é a maçonaria. Maçonaria ali, né? aí, eu fui aí. Foi aí que eu fiz o Coronel João Cruz, entrei no Coronel e comecei. Depois mudou para lá, daí eles construíram o lado da... Você lembra a data? Você lembra a data, Maurício? Não lembro. De inauguração do Coronel João Cruz, o prédio novo? Não é 64? Acho que foi por aí, cara.
Talvez até um pouco antes, eu acho, não sei. Por aí, mas é por aí. O segundo colégio é o Maneco Dionísio, né? O primeiro Matilde, e depois o Coronel João Cruz, né? Depois eu fui pro Coronel João Cruz. Meu primeiro eu fiz 3 anos na desculpa, eu misturei os assuntos. A primeira inauguração é o Matilde, a segunda inauguração sim. o Maneco Dionísio e depois o Coronel João Cruz, né? Na ordem de inauguração, Isso, né? isso. Voltando então ao que você estava falando, você fez, aí você fez o preparatório, foi aqui para o Coronel João Cruz. Aqui e aqui. E depois eu sinceramente, eu nunca escondo isso, eu não fui bom aluno não, sabe? Eu tinha muita dificuldade, sabe? Eu era melhor assim em linguagem, então eu era bom, mas das letras, né? Matemática eu não conseguia passar de ano em matemática e fui enroscando. Geralmente é assim, né? Quem é das letras é bom de português e tal, e quem é número é matemática. Matemática enrosca mesmo. Então eu tive andando por aí, eu estudei para o Paraguaçu Paulista para ver se eu passava de ano, né? Tinha um colégio interno lá, e daí eu passei, daí eu quis voltar para cá, agora já passei, então posso voltar, né? Daí voltei para cá. Mas daí voltei, mas também com dificuldade. Daí eu fui para uma escola em São Manuel, que era uma escola agrícola, que a gente eu sou do meio agrícola, né? Então eu fui fazer escola agrícola. Sua família toda, né? Era do meio, né? Isso, E daí quando eu estava lá na escola agrícola em São Manuel, eu tive que me inscrever para fazer o tiro de guerra. Mas daí eu não quis fazer lá não, porque daí ia ser difícil lá, né? Lá você ia ter que fazer. Não, aqui daí eu vim, me removi para cá e fiz o tiro de guerra aqui em 64. Era o sargento Eupídio Novaes. Era um sargento, uma pessoa muito, muito boa, de bom trato, sabe? Ele não era essa coisa que está aí de matar, não sei, nada disso. Né? Só curiosidade, Marcos, você fez TG em 64? Eu TG em 64. Então foi na época do golpe militar. Golpe militar. Como é que foi assim? Teve mudança durante o... Teve algumas mudanças, sim. Até no meio do ano, aí, logo no começo do ano, a gente fazia as instruções e tal, ia embora para casa e enfim, né? Daí começou a ter guarda noturna. Então nós tínhamos que passar a noite lá com guarda. Aí tinha, na guarda, tinha fuzil, tinha aquelas coisas assim, né? Mas era armado mesmo ou só... Eu acho que era. Não, acho que era. Porque às vezes... Que eles falavam, se parecer alguém, não pode deixar entrar, não deixa. Pode me chama imediatamente, me chama que eu venho aqui, não sei o que, qualquer coisa assim. E já era ali na Rua São Paulo? Lá em cima, Rua São Paulo lá, tá. Era lá. Era novo o prédio lá, né? Eu quero dar uma boa noite para o professor Arena, que está em sintonia com a gente aqui acompanhando o programa. O Arena figura já. É assíduo. Cartão aqui. Obrigado, Arena, pela audiência. Professor, aí nessa época de 64, você estava fazendo tiro de guerra, dava aquele gelinho na barriga lá, do golpe tinha se instaurado no país e iam recrutar você para alguma coisa? Não? Tinha aquela preocupação. Sim. Tinha. E tem um fato bastante curioso com relação a esse ano do tiro de guerra. E o sargento, ele ficou um pouquinho, ele era bem soft, vamos dizer assim, bem assim. De repente ele começou a dar uns apertos e tal. E nós fomos fazer lá em cima, onde aquela igreja São Judas ali, era tudo mato. A gente fazia treinamento lá naquele lugar lá, porque treinamento de guerrilha, de não sei o que, como se fosse no meio do mato lá. E nós fomos fazer um dia lá, nós fomos para lá, e o sargento começou a dar instrução e falou assim, vocês agora vão atravessar uma estradinha que passava ali, vocês vão atravessar a estradinha, vocês têm que olhar para um lado, olhar para o outro, não sei o que, e os caras começaram a conversar lá, conversa lá,
Aí o sargento falou assim, esse pessoal está conversando, aí vamos parar, vamos prestar atenção. Aí ele continuou, tá, os caras, pá. Aí ele falou assim, vocês estão brincando, se vocês falarem de novo, nós vamos fazer uma viagem, uma marcha. Nós vamos fazer uma marcha se vocês não pararem com isso aí. Aí foi ele falar, um cara gritou lá, duvido, sargento. Sempre tem um, né? E até hoje eu não descobri quem foi ainda, ninguém conta. E nem vai descobrir. Mas daí foram. E daí nós saímos cedo, pegamos a estrada de terra, que aquele tempo era a estrada de terra, para São Manuel. Ah, sim, que é ali no bairro Alto. E saímos ali pelo bairro Alto e foi embora, andando. De hora em hora, dava 10 minutos de parada. Parava 10 minutos e tal, andava mais uma hora, mais 10 minutos. Hein? E nós passamos, quando nós chegamos onde hoje é o pedágio, tem uma estradinha, se você olhar para cima, tem uma estradinha à direita ali que segue à direita ali. Que vai para Andrade Silva. Vai para Andrade Silva. Quando era pequeno tinha borracharia ali, não lembro se... tinha borracharia e depois do tempo, quando a Castelo morria ali, tinha um posto de guarda logo ali na frente também. Quando a Castelo morria ali, né? Depois Mas tem aquele lago lá, à beira da ponte lá da Castelo? Um pouquinho para cá, ali tinha um posto de guarda. Assim, mas em 71, quando a Castelo chegou ali. Depois a Castelo foi para até Santa Cruz, não. Final de Santa Cruz para a estrada que vai para Ourinhos ali, Bauru, Ourinhos ali. Inscrição do Turbo. Daí tiraram o posto de guarda aqui, ali perto da Castelo, e colocaram onde é hoje. Mas o posto de guarda que você está se referindo era na Castelo, não era na 255? Não, era um pouquinho antes de chegar na Castelo, um pouquinho só. Na 255. Talvez onde que é hoje mesmo. Quase um pouquinho para frente, assim, uns 500 metros para frente do pedágio. Então, Alfredo, vocês foram até lá e depois voltaram? Não, daí nós entramos à direita ali, rumo Andrade Silva. Aí quando nós andamos, vamos dizer assim, 1000 metros depois da estrada ali, que a estrada passava ali onde é hoje mesmo, né? Uns 1000 metros ali, um cara caiu. Desmaiou. Puxa. Daí o sargento gritou lá, fulano, esse indivíduo aí, põe ele encostado naquela árvore, lá encosta na árvore, na sombra lá, deixa aí, vambora. Nossa, desse jeito, e vambora, daí começou a cair um atrás do outro. Nossa, e cada um ficou assim numa árvore, assim, então... Daí quando chegou lá para as tantas assim, um caminhão, o pessoal ficou preocupado aqui em Avaré, ninguém sabia onde é que estava, não tinha internet, não tinha telefone. E foram atrás, e foram perguntando, não viram passar aqui, não sei o que, passou aqui, foram encontrar a gente. Daí o sargento pegou e falou pro cara do caminhão assim, pega esses caras, tudo que tá deitado aí, você vai por aqui, que tem uns caras caídos, põe em cima do caminhão e leva embora. Desse jeito assim. Aí viemos, aí pegamos o pedaço da estrada de ferro antiga, que era toda cheia de curva e tal, que saía aqui saía e daí fomos, viemos, chegamos escurecendo já, tava escuro. Nós viemos ali e tal. Daí ele pegou, chegamos lá no jardim, ele botou todo mundo em forma, e ele falou assim, agora nós vamos dar uma volta de marcha aí, vamos ver. Ele manda lá, né? E marcha, deram uma volta no quarteirão, já era quase 10 horas da noite. Daí ele falou assim, agora eu vou dispensar vocês, fora de forma, marcha e tal, não sei o quê. Amanhã não vai ter. Amanhã não vai ter expediente, instrução amanhã, volta tal dia e tal. Ó, deixa eu mandar uma boa noite aqui pro Marcelo Sabuguinho de Castro, que tá... Aniversário dele, cara. Aniversariante? Aniversário dele. Parabéns, Marcelo Sabuguinho de Castro. Feliz aniversário. Quantos anos será que é? Nossa idade, né? Vamos fazer um bolão? Quanto que você dá pro Sabuguinho? Eu acho que ele tá beirando entre 40 e 50 anos. Mas aí você deu uns 10 anos de pra acertar. Eu chuto aí uns 40 e 49? Eu acho que é 54 ou 55. Ah, é?
Quantos anos você tem, Marcelo Sabuguinho de Castro? Responde pra gente aí enquanto a gente bate papo com o professor aqui. Professor, tem um integrante da sua família, né? Que é, assim, uma dessas figuras que aparecem na cidade de quando em quando aí, que é de se tirar o chapéu, né? Estou me referindo ao Mano Nogueira, né? Dá para você explicar para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar em Mano Nogueira, quem foi Mano Nogueira? Pois não. Então, Mano Nogueira, a nossa família do lado da minha mãe era de Botucatu, né? Então o pai do Mano Nogueira morava em Botucatu, o pai e a mãe moravam em Botucatu, e depois meu avô tinha uma fazenda em Itatinga, né? E depois ele fez um negócio mal feito lá, tal, perdeu muito, não sei o que, tal, não sei o que, e ele ia buscar boi no Mato Grosso. Ele ia lá pro fundo lá do Mato Grosso, trazia boi, passava em Barra Grande, na ida e na volta, e depois ele ia embora, levava o gado até Botucatu e lá ele comercializava. E nessas idas e vindas aí ele ficou conhecendo um cidadão que tinha em Barra Grande, que era o Avelino Fernandes. É um cara famosíssimo na história da Avaré também, importantíssimo na história da Avaré. Porque esse Avelino Fernandes, ele veio de Portugal, chegou aqui em Avaré, ele se casou aqui em Avaré, e depois ele ficou procurando o que fazer. E lá na Barra Grande tinha um entreposto que abastecia as locomotivas com água e madeira, para ela ir embora para o Porto Pitácio e para ir para São Paulo. Aí ele foi lá, o sogro dele ajudou ele a comprar uma carroça com os burros, e ele foi lá trabalhar nesse transporte da lenha, água e lenha, para abastecer as locomotivas. E daí estava lá, tal. E ele foi, à medida que o sogro ajudou ele a comprar a primeira carroça com os animais e tudo, e ele foi trabalhando, ele já tinha chegado em 6 carroças. 6 carroças com os animais, tudo. Ele já estava assim, bem assim, né? E daí abriram uma concorrência para ver quem ia tomar conta desse serviço de abastecer a lenha e a água na Sorocabana. E ele entrou, fez a proposta dele, passou, pegou o primeiro lugar, ficou sendo ele. A partir dali ele foi embora, sabe? Ele ficou riquíssimo, ele comprou 1000 alqueires de terra perto da Barra Grande, e todo mundo que falava de vender terra na Barra Grande, ele comprava. Ele comprou. Então saía daquele perto de Avaré, ali onde é hoje o aeroporto, dali até perto de Cerqueira era tudo dele. Nossa! Era uma fazenda monstra. Mas só que tinha o seguinte, ele foi cortando madeira, cortando, que chegou uma hora que a madeira começou a ficar muito longe para ir buscar. E nessa época meu pai e meu avô passavam lá. Meu avô estava com muito dinheiro na época, e nessa conversa ficaram amigos. Inclusive quando ele ia lá, ele ficava dormindo na casa do Avelino Fernandes, depois tanto na ida como na volta e tal, aquele negócio lá. E aí o Avelino Fernandes começou a emprestar dinheiro dele. E o meu avô foi emprestando dinheiro para o Avelino Fernandes, foi emprestando, até que chegou uma hora que o Avelino Fernandes arriou. Aí chamou meu avô e falou assim, ó, eu não tenho condição mais de tocar meus negócios, eu estou falido, tá certo? E eu quero voltar para minha terra, que era Portugal, quero voltar para Portugal. E daí ele ofereceu para o meu avô, falou assim, o que eu devo para você, eu te pago em terra, te dou a fazenda para você, para pagar o que você me emprestou durante todo esse tempo. Aí meu avô pegou. E daí meu avô mudou para Barra Grande. Foi morar lá na fazenda que ele tinha comprado. Porque naquela época não havia necessidade da transferência no cartório, da propriedade? Tinha tudo. Eles fizeram tudo. Fizeram tudo que tinha que fazer, foi feito. Né? Já existia essa necessidade, né? E ele era... O Avelino Fernandes era muito... Em 1930,
só para informação. Quando eu fiz faculdade aqui em Avaré, a primeira vez, quando abriu estudos sociais em Avaré, na FREA, eu entrei no segundo ano da FREA e eu fui fazer estudos sociais. E eu fiquei amigo dos professores também, toda a classe inteira, era um pessoal muito bom. E um deles estava preparando a tese dele como é que chama? Mestrado, acho que era mestrado e tal. E ele falou, vou fazer uma tese, mas vou fazer uma tese sobre Avaré, qualquer coisa de Avaré. E aí ele foi na prefeitura e pediu autorização lá para fazer lá e tal. Só que eu ia junto com ele. Aí que ele chegou, uma das informações que ele coletou, que o Avelino Fernandes, em 1930, foi o maior pagador de impostos na cidade de Avaré. E ele ajudou a fazer o hospital aqui, a Santa Casa. Inclusive tinha foto dele lá, tiraram. Não sei porquê. E daí e outra coisa, quando a filha dele casou com o Tante Tesa, a dona Elvira casou com o Tante Tesa, o presente de casamento dos dois, que naquele tempo a Avaré tinha um hangar de pista, o presente que ele deu de aniversário para o Dante Tese e para a dona Elvira foi um avião. Nossa. Presente de casamento. Puxa vida, hein? Presente de casamento. Mas curiosidade, eles pilotavam já? O Dante, ele pilotava? Ah, não, o Dante vendeu o avião. É? Perguntou para ele se podia vender, vendeu, trocou numa fazenda perto da ponte, onde é a ponte ali. Aí sim. Onde é a ponte ali. Professor, deixa eu dar uma atualizada aqui no Instagram antes da gente continuar. O Marcelo Sabuguin de Castro está dizendo que ele completou 55 anos. Então eu falei 49, você falou em torno de 50, né, Maurício? Porque eu lembro que eu jogava vôlei, ele foi tentar jogar vôlei com a gente, então... Então você se aproximou mais. O professor jogou muito genérico, ele falou de 40 a 50. De 40 a 50. Aí o Sabuguinho está dizendo aqui, ó. O dó, professor, foi domingo o aniversário dele e do filho dele ontem. Você acabou de dizer, né? Que foi esse aniversário dia 1º de março, né? Eu dia 1º, meu filho dia 2. Seu filho dia 2, né? Uhum. Professor, daí continuando a história, onde que o Mano Nogueira encaixa aí nessa história? Dá certo. Então, quando o meu avô ficou com a fazenda do Avelino Fernandes, ele mudou para Barra Grande. E o Mano foi junto, os filhos, e meu pai era casado com a filha dele mais velha, do meu avô, né? A minha mãe, e foram todos para Barra Grande. Não ficou ninguém da fazenda, da família em Botucatu. Ficou só um tio em Botucatu. O resto veio todo mundo para Barra Grande. E o Mano veio junto, e o Mano era um garotão. E ele começou a frequentar a Rádio Avaré. Entendeu? E ele era assim, um cara despachado, assim, tal. Ele contava piada, brincava, fazia tudo mais. E ele foi para a Rádio Avaré e ele cantava na Rádio Avaré. Ele cantava, chegava lá, ele soltava a voz dele lá. Ele fazia um programa na Rádio Avaré? Ele ia lá, ele fazia um monte de coisa lá, não um programa assim. Ele participava. Ele participava. Participava. E a Rádio Avaré nessa época é do lado do asilo agora. Do lado do asilo ali. E tinha programa de auditório mesmo. E era programa de auditório. Não, era perto do Matilde. Na esquina da onde o João Brechó ali. Ali que era. Eu cheguei a assistir algumas coisas lá. E então ele era assim, e ele se entrosou em Avaré assim, super, porque ele era muito fácil, ele chegava no lugar e começava a conversar, ele chegava e já fazia o ambiente, já começava a contar piada, os caras já contavam piada para ele e tal, não sei o que, já começava a perguntar quem era, quem não era e tal. Ele era desse jeito, em todos os lugares que ele chegava ele fazia isso, né? Então aqui a Avaré ele se adaptou rapidinho. E o Tininho Negrão sempre contava que ele vinha todo dia na Rádio Avaré. E ele é amigo do Tininho Negrão, eles iam para os bailes aí, tudo, sabe? E então era assim. E daí o que aconteceu? Meu avô tinha ido para o Mato Grosso um monte de vezes buscar boi, aqueles negócios e tal, e vai e volta, e vai e volta.
Só que o Mano mesmo nunca foi. O irmão mais velho foi, entendeu? Mas ele não. Então meu avô chegou a ficar bem abastado, né? E o Mano ficou, daí o Mano ficou aí numa vida assim de muito mais de relacionamento social do que qualquer outra coisa, né? E foi crescendo. Daí ele conheceu a Odete lá na Barra Grande mesmo. E o pai dela, ela morava na estação de trem ali. O pai dela era o chefe da estação. Ah, é? Era o chefe da estação. Aí o Mano foi e tal, e casou com ela. E logo que o Mano casou, logo o pai morreu, daí houve partilha e tal, e o Mano acabou ficando com uma fazenda na Barra Grande. Uhum. Né? E daí ele começou a andar atrás de gado, de tudo quanto é essas coisas. Ele começou a se enfronhar no meio pecuarista. Meio pecuarista, e aí ele ficou também, ele ia para todo lado. Eu fui com ele uma vez lá para Matão, para aqueles lugares lá, com ele lá. Professor, o Mano, ele foi pioneiro em algumas coisas que o senhor até menciona no seu livro aqui, né? A gente está mostrando aqui para quem não está vendo a gente. O professor é autor do livro Uma Verdade Histórica, que fala sobre a origem da EMAPA. Isso. Não é? Professor, quer falar um pouquinho sobre esse livro antes da gente... Vamos abrir um parênteses na história do Mano, para a gente falar um pouquinho sobre o livro, depois a gente volta na história do Mano. O porquê do senhor de você escrever esse livro? Então, esse livro aqui foi assim, uma sequência da EMAPA, porque o Mano que criou a EMAPA, e ele que organizou e tudo mais e tal, não sei o quê. Então eu resolvi escrever aquela história, porque eu acompanhava ele ia para as exposições, ele ia para tudo quanto é lugar, ele fazia negócio de gado para cá, para lá. Então ele era o meio dele, né? E então eu convivi com ele nessas andanças que ele fez, e que ele comprou, uma vez ele comprou um boi muito bom de raça. Ele conhecia todas as raças, ele conhecia muito bem. O Pitu? Não é um outro boi. Ele é um outro boi. Ele comprou um boi, que era aquele boi vermelho, eu esqueci o nome da raça, assim, Red Sind. Ele comprou um boi Red Sind muito bom. Daí ele falou, mas eu tenho um boi tão bom, não tenho uma vaca para cruzar com ele. E daí nós saímos, ele me pegou de parceiro para viagem, e daí nós fomos para o norte do estado de São Paulo, aí fomos, e daí apareceu um leilão, e ele foi no leilão. Nós fomos lá, no leilão, lá, e daí apareceu uma novilha lá, que é a coisa mais espetacular da raça, Red Sind. E daí começou, um dá lance, outro dá lance, e o Mano foi dando lance, foi. Eu comecei a ficar desesperado, porque o preço da novilha já estava lá na estratosfera, e os caras pareciam que estavam assim, não, de qualquer jeito eu vou levar os adversários do leilão. Mas o Mano Nogueira tinha bala na agulha para... Pois é, pai, eu falei, que estava blefando? Eu acho que ele estava blefando. Chegou lá uma hora lá, os caras pararam, e ele ganhou, ele pegou a novilha, ele levou embora, trouxe para a Barra Grande, aí cruzou com aquele boi, que deu um dos bois dele, que foi campeão brasileiro e tal, aquele negócio todo lá. E que eu acho que não é o boi que está aqui nesse aqui, porque esse aqui era charolês, aquele lá era Red Sind, mas ele fez uma fortuna naquele boi também, sabe? Então, era desse jeito. Ele era... Mas o boi que ele ganhou vários campeonatos aí, não foi o charolês, o Pitu? Foi o charolês. Então, eu estava contando a história do outro para você ver como é que ele era. E esse charolês também, ele foi atrás e pegou, né? Ele foi para... Rapaz, ele tinha tino para coisa, hein? Tinha tino. Então, ele fez. E daí ele pegou ganhou... Aqui,
lá na Água Branca, né? Com o boi charolês dele. E daí, a partir daquele boi charolês, aí o desejo dele de fazer uma exposição, porque ele ia em exposição todo ano, ele não saía de exposição. Ele chegou aí lá na Argentina, em exposição na Argentina. Avaré, até então? Até então, Avaré ninguém ia. Não tinha exposição. Ele estava começando a levar algumas pessoas junto, também do agronegócio, né? Ele estava levando algumas pessoas junto já e tal. Professor, e ele foi o grande responsável, então, pela criação da exposição da IMAPA em Avaré? Com certeza. Com certeza. É criação dele mesmo. Ele mesmo criou a IMAPA. Não tenho a menor dúvida, porque eu estava junto lá. Tá? Não só eu, minha família toda. E ele conta, né? O senhor conta no livro aí que ele foi pioneiro da técnica da inseminação artificial. Da inseminação artificial na região. A introdução do capim braquiária. Aqui em Avaré, né? E foi também responsável, foi pioneiro. Tem mais um item, ele foi pioneiro. Ele era um cara sabe, né? Ele era mesmo. A técnica de rotação de pastagem. Rotação de pastagem. Eu diria assim, a expressão rotação de pastagem é dele. Nossa! A expressão que ele falava. Rotação de pastagem. Consiste em fazer 4, como é que chama aquilo? 4 espaços cercados. Bota o confino gado num deles. Aí quando acaba o capim, manda para o segundo. Enquanto o primeiro vai crescendo de novo. Acabou o segundo, vai para o terceiro, enquanto o segundo vai crescendo. Acabou o terceiro, vai para o quarto, enquanto o terceiro está crescendo. Quando chega no quarto, acaba o quarto, volta para o primeiro, porque até lá o mato já cresceu, né? Muito interessante isso. E com isso ele tem um pasto pro gado o ano todo. O ano todo. Muito inteligente, não? Muito inteligente. Hoje isso aí é café com leite. Todo mundo faz. Todo mundo toma. Você está falando de década de 60, né? 60. A exposição é 65, né? E esse livro que o senhor escreveu aí, cuja capa é uma fotografia do... Sabia, Maurício, que é uma capa, a foto da capa ali é de autoria do Carlinhos Beltrame? Carlinhos tirou tirou aquela foto. E sabe quem fez aquela cabeça de gado ali? Foi o Ferrari, não foi? Foi o professor Valdemar Ferrari, professor de arte aqui de Avaré. Foi seu professor também, o professor Valdemar Ferrari? Não, né? Conheci. Mas não chegou a ser seu professor? Não, né? Eu quase que fui contemporâneo de professor com ele. Acho que chegamos até da aula bem na mesma época. E aí tinha algumas informações que não eram veiculadas, aí foi o motivo pelo qual você resolveu escrever o livro, né, professor? Isso aí é um negócio assim desagradável, né? Porque... a minha esposa está dizendo aqui, isso, trabalhou com ele sim. Você trabalhou trabalhei junto com ele, demos aula juntos. Demos aulas juntos, sim. Legal. E eu estou curioso para saber, assim, se você me conte algumas historinhas, assim, da primeira EMAPA, onde foi, como foi. Então, a primeira IMAPA foi no campo da associação, né? Que não tinha piscina, não tinha ginásio de esporte. O que tinha lá? Tinha só o campo e a aquela foto clássica. Isso. E aquela parte onde que é a piscina é terreno. Tinha para trás de onde sentava ali, da arquibancada, tinha uma quadrinha de basquete ali. É uma quadra de cimento. De cimento. E era cercado de eucalipto, né? Não. Já depois. O que é cercado de eucalipto era na rua... A divisa da associação. Mas ali tinha... Ali o Nelson Paulo dava aula para nós ali. É? Nelson Paulo, professor Nelson Paulo.
Dava aula naquela quadrinha ali de educação sim. física. Vocês marcavam a aula de educação física no campo da associação e não na escola? Porque a escola Não, tinha a quadra, escola né? não tinha quadra. Tinha quadra, é Não verdade. não tinha quadra. Aí era combinado, era no contraturno? Não, era assim, educação física sala tal, segunda e terça e quinta, tal, tá? E daí Ah, então vocês já sabiam? já sabia o Já ia horário, direto lá. aí a gente saía e entrava outra turma, entendeu? Entendi. E saía e entrava outra turma. E aí ele ficava a manhã toda lá e a parte da tarde, o professor de educação física, quando era lá na associação. Professor, dizem os fofoqueiros que a primeira exposição da EMAPA foi um caso assim sui generis, né? Foi bem peculiar, né? Há relatos de que houve uma chuva muito forte lá. Ah, sim. Conta pra nós essa historinha. Começou, os animais chegaram e tal, foram para as baias onde eles iam ficar e tal. E naquele tempo tinha lá o estadual, a Casa da Lavoura, eles tinham aqueles barracões de montagem. Então montavam, eles vinham com caminhão e tudo e tal, montava e ficava coberto, o gado ficava ali. Então, foi aquela chuva, e estava achando que não ia dar para fazer o que era tradicional na EMAPA, nas exposições, que era, vinha gente especialista, separar os animais por classificação, então esse aqui é o primeiro lugar, esse é o segundo, esse fica em terceiro e tal, tinha todo um negócio, né? Então com chuva era impossível fazer. Então dava a impressão de que ia ter ou que prorrogar a exposição, a EMAPA, ou então simplesmente deixar. Mas quando chegou perto do final, assim, dos dias ali, parou a chuva, abriu o tempo, aí correram lá e fizeram todo esse trabalho de classificar os animais e tal, de premiar, tudo certinho ali. Mas deu uma chuva lá que foi preciso abrir um buraco no muro lá para escoar água. Para escoar a água. Ali do lado onde é que é a piscina hoje, naquele muro ali, e tinha animais até de pequeno porte que estavam até nadando, entendeu? Levantou assim. E a população foi em peso, assim, assistir a primeira exposição? Foi total. Porque não tinha muito o que fazer na cidade na época, né? Houve um desfile de abertura, então foi assim, passou inclusive aqui, perto aqui. Na Mato Grosso? Foi entre a matriz aí. Não, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Aí, então vieram, passaram por aí, né? E o pessoal tudo a cavalo e tal, aqueles negócios, tudo assim, num desfile que percorreu vários lugares da cidade, lá o centro e tal, vieram rumando em direção aqui a associação, né? Então eles vieram. Professor, a gente falava aqui em off, né? Qual que é a diferença das EMAPAs de tempos passados para a exposição que acontece hoje em dia, na sua visão? Então, inclusive você perguntou se eu não tinha plano de fazer um novo livro, né? Da EMAPA, eu acredito que não há mais possibilidade, porque a EMAPA simplesmente não existe mais, né? Ela desapareceu. Desapareceu por conta do comércio, né? Os negócios foram migrando daqui de Avaré. Então eu já falei, mas teve gente, mas tal lugar tem. Eu tenho falado assim, que na nossa região não tem mais gado, como tinha antigamente, quando tinha as EMAPAs. Porque você pegava um carro, você saía em direção à Cerqueira Serra, você via um mundaréu de gado na só gado, né? Você ia para Itatinga, tinha gado dos dois lados da estrada. Você ia para São Manuel, tinha gado dos dois lados. E você pode fazer esse teste, ia para a ponte, tinha gado dos dois lados, né? Então, o que aconteceu? Hoje, de um tempo para cá, inclusive eu comecei a rabiscar alguma coisinha
para contar, porque isso aí é um fenômeno que aconteceu social e econômico. Uhum. É um fenômeno econômico. Simplesmente o pessoal que tinha gado se desfez dos gados, e o gado migrou tudo para a região do Mato Grosso do Sul, Goiás. Então o gado está para lá. E onde tinha gado? E onde tinha gado vieram as culturas, né? Veio eucalipto, laranja. Lembra que teve uma época aí que tinha laranja a dar com pau aí, né? Eucalipto, laranja, cana. É até curioso, professor, você falando da laranja, que eu conversei com um engenheiro agrônomo uma vez, e ele me dizia que, como é que foi? Quando começou a cultura da laranja em Avaré, eles iam na tua casa e pedia para cortar o pé de laranja do teu quintal para substituir por uma outra espécie. Uhum. Porque eu vou falar aqui, a praga viajava do teu pé para aquela cultura e dizimava a plantação, né? Então houve até um projeto de lei na Câmara para que quem tivesse pé de laranja em casa pudesse ser cortado, né? Para não porque tinha uma praga que pegava, se não me engano, na folha. Eu não tenho muita informação sobre isso, mas ficava como se fosse um pozinho. É green que chama, né? Chama green. Green. Depois sim. Então você estava falando, eu te interrompi, que as culturas, o gado foi substituído pelo plantio de cana, soja, café, né? Laranja. E aí a IMAPA ficou órfã desses animais, né? De motivo, né? O motivo da IMAPA era apresentar os animais todos, né? Então isso não existe mais. E é bem verdade o que você está dizendo, porque Maurício foi na última IMAPA, faz anos que eu não vou. Você notou a presença de animais? Assim, eu comecei na IMAPA na época do tobogã. Na época tinha o tobogã ainda. Que ficava lá, né? Daí o que tinha na época quando eu era pequeno? Tinha o aeroporto, ainda, tinha o aeroporto lá, tinha no hangar, ele fazia exposições de passarinhos. Verdade. Tinha porquinho da Índia, tinha várias coisas pequenas. Eu ficava até com dó, porque passarinho de noite eles dormem, mas lá eles ficavam até madrugada praticamente, acordado, porque ficava luz acesa. Tinha os pavilhões, só gado, cada fazenda tinha Virtude, tinha Nelore, tinha cada pavilhão. Tinha a exposição de maquinário. O que tinha mais moderno na época, tratores, coisas, tinha exposição. Tinha a praça de alimentação, tinha vários estandes de algumas coisas, tinha variedade mesmo, assim, de lojas, essas coisas. E o show era menor, bem menor. Aí, inclusive, tinha o palco lá. Eu lembro do palco. Eu lembro do palco, né? Era bem pequenininho, né? E a transformação dessa época até hoje, o que virou? Virou praça de alimentação e show. Praça de alimentação e show. Só. A IMAPA se resume hoje em dia a exposição virou praça de alimentação e show. Festa do peão só. Porque eles se orgulham de dizer que é a maior festa de portões abertos, né? Portões abertos é que sei lá. O que eles se orgulham de dizer, né? Mas também, como eu falo, festa do peão tem várias cidades. Aliás, 645 municípios de São Paulo, deve ter em todos. Agora, exposição, você não vê mais. E todas estão mais ou menos nessa tendência, Maurício? É que eles pegam o padrão, tipo Barretos, Jaguariúna, esse lugar que tem rodeio. É uma coisa americanizada. Mas fazer o quê? Eu acho que já foi até pior até. Agora já está mais light esse negócio. Mas... eu sinto saudade também, Maurício, quando eu ia lá e cara. Antigamente tinha mapa aqui, a exposição, tinha Expovelha em São Manuel, tinha várias exposições. Cerqueira César tinha. Tinha, mesmo. Aí tinha a FAIC, mas a FAIC é uma mapa pequena. Assim, mas fizeram. O cara que fez lá em Cerqueira César era amigo do Mano. Entendeu? Então ele fez um mesmo ambiente parecido com a IMAPA,
só que num tamanho menor. Uhum. Eu cheguei aí. Cheguei a conhecer. É a FAIC lá. Tem Piraju também, tem exposição. Tem Piraju. Então, mas a maioria, o que virou? Virou, como eu falei, alimentação e show. Show grande, show com cachê altíssimo. Então, é uma coisa meio... Eu vou falar um termo aqui, mas é quase eleitoreira até. Sim. Acabou a criação de gado aqui na nossa região, acabou. Não tem mais. Eu vejo por nós mesmo lá, que nós somos 3 irmãos que temos terra aí. Eu tinha gado, todos 3 tinham gado e tal. E pá. Aí começou aquele negócio de roubar gado um tempo atrás, nós dispusemos todo o gado. E começamos a plantar alguma coisa. E hoje já estamos plantando. Vocês estão plantando? Plantando. Uhum. Segue uma tendência, né? É uma tendência. Porque acaba custando mais caro manter alguém lá na propriedade para tomar conta do gado. Uhum. E plantando o que, o Fredo? Nós estamos com cana. Com cana. Só que agora a cana, esse ano deu uma parada. Eles colocaram soja no lugar, mas vão voltar para a cana de novo. Agora a soja tem uma vantagem, que ela melhora o solo. Né? O oxigênio. Ela capta o nitrogênio do ar e incorpora na terra. Então quando você voltar a plantar, a terra está bem mais fresca, ela está mais receptiva para outras culturas. Tá. O ideal eu não sou do ramo, mas o ideal é fazer uma rotação de cultura, né, na terra. Eles propõem, eles puseram até no último contrato que eu fiz mais lá, que depois de 7 anos eles iriam plantar soja e tal, mas não plantaram. Agora foram obrigados a plantar agora porque a cana deu algum problema na cana agora. Então eles puseram soja. Eu não sei o que é, porque eles pararam com a cana e puseram soja no lugar. Mas eles vão voltar a cana agora. Entendeu? A cana é chamada de deserto verde, né? Deserto verde. Porque você não vê um passarinho no canavial, né? Ele vai se alimentar do que na cana, né? Do eucalipto também, né? Eucalipto também. O eucalipto eu acho que é o pior uso que a pessoa pode fazer da terra é botar eucalipto. É mesmo? Que fica uns tocos lá depois para arrancar aquilo lá. O cara não arranca? É uma fortuna para arrancar. A pessoa que planta não arranca? Não é responsável por arrancar? Corta, serra, tudo e leva embora e larga. Larga o toco lá. Então, até porque depende do eucalipto mesmo. O pessoal que planta eucalipto deixa crescer, arranca o toco, o toco mesmo já brota e já faz. Não, mas agora, se você precisar tirar tudo, daí é um trabalheiro. Porque a raiz é funda. Então, mas E fora isso, eu acho que ele consome muita água também. Muita água. Puxa vida. O meu cunhado plantou eucalipto e fez um corte de eucalipto. E então levou 7 anos para o eucalipto dar o corte. Para ter um retorno. Aí o cara cortou, e daí agora vamos esperar brotar. Não brotou nada. Tá brincando? Não brotou nada. Daí o que ele fez? Ele foi a única saída. Eu falei para ele, você põe cana ou põe soja, eucalipto é porcaria, você tá vendo como é que é, né? Eu não ponho eucalipto, eu não de jeito nenhum. E ele falou assim, mas meu primo falou que o eucalipto é bom, não sei o que. Eu falei, não adianta seu primo falar, seu primo é urbano, não entende desse negócio, então o que aconteceu? Aí eu acertei com ele para um vizinho lá que é agrônomo e trabalha com soja. Daí o cara pegou e fez um acordo com o meu cunhado. Ele falou assim, eu arranco todos os tocos, eu estoco tudo, e você me deixa usar a terra, não me precisa pagar nada pela destoca. Eu banco a destoca. Só que depois você me dá 3 anos de cultura na terra, daí eu te devolvo a terra. Então foi esse o acordo que eles fizeram. E aí foi a saída dele, porque senão ele ia ter que gastar uma coisa, o que ele não tinha. E que sorte que ele encontrou essa saída, não? Foi a saída. Essa é a melhor saída. Poxa. O senhor voltando a falar do livro, então, quanto tempo você levou para
colocar todas as ideias aí Nesse livro foi tempo, viu? Foi tempo, é? Foi tempo. Não foi fácil, não. E foi um processo doloroso. Doloroso. Até o lançamento, né? Até foi duro. Foi duro. Não é fácil fazer um livro, não. Porque ele está todo... Eu tive a oportunidade de ler, Uhum. até por conta do documentário que nós fizemos Uhum. juntos, né? Aham. Sobre a verdade histórica sobre a IMAPA. E ele está bem amparado em documentos, né? Tudo Sim. que você tudo. fala É. está comprovado com documentos ali, né? Sim. Tudo. Aí não tem nenhum chute aí. Não tem nenhum achismo, né? Nenhum achismo, nem chute. É. E eu vou falar uma coisa que eu vou talvez apanhar quando chegar em casa. A minha esposa faleceu, mas ela escrevia e ela deixou um calhamaço de escritos. E o meu filho pegou aqueles escritos e fez um livrinho, sabe? Fez um livro. Que E bacana. Ele compilou o compilou material da o sua... material que a da mãe mãe. deixou, certo? E eu insisti com ele, eu falei assim, eu vou levar um livro para o Mauri. Não, pai, não sei o quê, papapá. Eu falei assim, o Mauri vai ler o livro, vai gostar e vai te convidar para ir na rádio. Ah, que legal. Aí ele ficou bravo, não, mas não é. Falei, não, mas eu vou levar. Aí ele falou, depois na saída ele falou assim, não vai levar o livro para o Mauri? E ele tá... Em que pé que tá o livro dele, professor? Tá pronto. Tá pronto? Já foi lançado. Já tudo. foi lançado? Já. Mas a gente não tá sabendo? Pois é. Mas então vamos agendar uma entrevista com ele. Como é que ele chama, professor? Alfredo Neto. Alfredo Neto. É. Olha que legal. E aí? Professor, bastante gente em Avaré escrevendo livro. É? Que gostoso isso, né? Ângela Gulim, O Rodrigo Carvalho. Rodrigo Carvalho, o Rossetti, o Dorival vai vir aqui falar do livro dele, O Emerson já veio falar do livro dele. o Emerson. Que bacana. Fora os que já usam concurso, né? É. Que joia. Aliás, parece que o Juca não vai escrever sobre Fanpop também. Tem várias pessoas. E é conhecimento da terra, né? Pois é, que fica aqui, né? E aí, professor, vamos continuar no Mano Nogueira ou você prefere ir pro... Você que manda. Você prefere ir para a sua área lá do judô? Pode ser. É. Então você sempre foi, a Renata estava me contando aqui, que na época da greve, né? De 84, né? É. A grande greve de 84 que vocês Foi trabalharam 90 juntos. dias. 90 dias, né? dias. Foi a maior greve, Foi a né? maior greve que já existiu. Você tem contato com pessoas que trabalham na educação estadual? Me refiro à educação estadual hoje. Tem noção de como que anda a educação estadual, professor? É uma calamidade, né? O Estado de São Paulo... O que fizeram com a educação? O que fizeram com a educação é uma calamidade, é uma tristeza, viu? Não tem como... Colocaram dentro de uma embalagem de escola, de programa integral, né? Vendendo para a sociedade uma coisa miraculosa, que os pais vão poder trabalhar enquanto os filhos ficam o dia todo na escola. Mas parece que não é bem assim, né? Não é nada assim. Não é nada assim. É terrível. A situação do professor é terrível. A gente vê aqui, né? Nós somos vizinhos aqui, quando a gente sai aqui, misericórdia. Garotada saindo da escola às 9 aqui. Não é fácil, não. Então, eu, por exemplo, atualmente eu não tô na escola regular, eu não tô, porque eu já estou aposentado há bastante tempo, né? Você se aposentou como professor? Como professor estadual. Estadual de educação de física. educação física. E tem aí umas paradas que você andou fazendo aí também que deixou um legado, né, professor? Pode falar sobre elas? Podemos. Pode falar então sobre, por exemplo... Você falou, você citou 2 assuntos aí, né? Qual foi? Do judô? Do judô e do xadrez. E do xadrez, né? Então,
quando eu era criança, só para introduzir o negócio, eu tinha muita asma. Eu tinha uma asma monstra. Todo dia à noite, eu tossia a noite inteira, minha mãe levantava de noite e me dava um remédio para acalmar, para eu poder pelo menos amanhecer. Tá? E passei a vida toda tendo asma. E eu, no esporte, eu fiz esporte, fiz judô, fazia futebol, tal, aquele negócio todo lá. E eu tinha assim, muito problema de asma, porque quando se eu correr, me ataca. Tá? E ainda hoje? Agora depois eu vou chegar lá. Vou chegar aí. Então, quando eu fiz judô, eu entrei na equipe de Avaré, fomos campeões de várias coisas, eu ganhei várias lutas, mas perdi a grande parte delas porque eu me sentia mal e tal, aquele negócio. Perdi muitas lutas e tal, mas ganhei títulos também no judô, né? Sim. Eu sou bicampeão com a equipe de Avaré, bicampeão dos Jogos Abertos do Interior. Ganhamos 2 vezes os Jogos Abertos do Interior, né? E aí o que aconteceu? Passou, eu falei para você já que eu fiz estudos sociais. Quando eu terminei estudos sociais, começou aqui em Avaré, na FREA, o curso de educação física. Eu saí da FREA, dos estudos sociais e já emendei na educação física. Então já foi a primeira turma de educação física? Primeira turma de educação física da FREA. Que legal! Tá certo? E nesse tempo aí, eu dava aula de judô, mas eu dava aula de judô assim, o estilo tradicional do judô que tinha, né? E fui fazer educação física. Quando eu fui fazer educação física, eu tive um choque assim, de realidade. No ano que eu fiz, no período que eu fiz, 2 ingleses descobriram um treinamento chamado Circuit Training, em inglês, tá? E que é um treinamento de preparação física, assim, o mais indicado que existe em tudo quanto é negócio que tem, é mais indicado. Jogador de futebol, de basquete, tudo quanto é coisa, faz esse treinamento. E eu, então, introduzi no judô o Circuit Training, entendeu? Introduzi. E comecei a ter vários resultados muito bons com a criançada. A molecada começou... porque existe uma máxima na educação física, que é assim, você só consegue colocar técnica na pessoa se ele estiver preparado fisicamente. A técnica não cai no vazio. No vazio ela não se desenvolve. Então o treinamento de circuito é um treinamento violento mesmo assim, de bom. Não é violento que machuque, que nada, é violento de bom. Então eu comecei a introduzir o circuito treino no judô. Isso já formado, já como professor em escola pública. Não, mas eu estava aqui em Avaré, no judô de Avaré. Sim. Que era na associação judô de Avaré. Ah, tá. Não era por escola. Não, era uma entidade. Na escola eu usei muito treinamento também. E outras modalidades, principalmente em voleibol. Depois eu posso contar uma história no seu tempo seu aqui. Eu tenho já deu, acho que o horário seu aí. Pode continuar falando, professor. Então, eu na educação física, eu captei o treinamento de circuito que introduzi no judô. Eu introduzi no judô e o judô, comecei a ter bons resultados. O pessoal começou a ficar mesmo assim expert no negócio, né? E introduzi também dentro do judô a ginástica olímpica. Então eu fazia o treinamento de circuito, ginástica olímpica e os treinamentos propriamente dito de judô. Então eu comecei a levantar a turma, né? A ginástica olímpica, o Hélio Hirai, sabe quem é? Sim, falecido, né? Falecido. O Hélio Hirai, eu montei uma equipe e ele estava numa equipe de fazer demonstração.
E nós fomos na Olambra fazer demonstração, nós fomos em Itatinga fazer demonstração, nós fomos em Butucatu fazer demonstração, fizemos demonstração aqui, em todos os campeonatos que tinha aqui em Avaré, nós fazíamos demonstração de ginástica olímpica. Até que quando terminou uma Olimpíada nos Estados Unidos, o pessoal da ginástica olímpica veio fazer uma apresentação no Ibirapuera. Daí eu cheguei pro pai do Hélio, era o Shumito Hirai, eu falei para ele, assim, ó, vai ter uma demonstração de ginástica olímpica, e o Hélio fazia bem, e tinha uma equipe que fazia. Ivan Garcia do laboratório fazia parte da equipe, né? E daí eu falei pro pai do Hélio, e levei o Hélio para assistir, no Ibirapuera, ele era um molequinho, e ele ficou assim alucinado com aquele negócio lá, e depois ele tocou para frente, daí eu passei, daí eu fiz todos os equipamentos que eu usava, eu fiz um trampolim, eu fiz um cavalo sem alça, eu fiz uma paralela, tudo de madeira, e eu treinava os caras naquilo lá, a molecada, naquilo lá. Depois que eu fui embora, daí eu passei no concurso e fui trabalhar fora, e dei pro Hélio Hirai, dei todo para ele, todo o equipamento que eu tinha feito, que ele tinha lá na casa dele, ele tinha lá um salão lá e tal, não sei o quê, eu dei para ele todo o material. Falei, Hélio, eu vou embora para São Paulo, fica para você aí, usa aí, vai usando aí e tal, não sei o quê. Aí ele começou a fazer, e a academia dele foi para frente, foi. Ele começou a capitalizar um pouco, começou a comprar os materiais de primeira, entendeu? Até que chegou um dia, eu cheguei lá, o material meu estava tudo lá no canto, lá assim, lá, eu olhei lá, você ainda está com eles aí, guardou, não sei o que legal, não sei o que, papapá. Quando eu voltei na vez seguinte, eu falei, ué, cadê aquele material que estava aí? Aí falou assim, eu pus lá na rua, lá, mandei levar. Falei, mas aquilo era história, você ia ser assim, a minha academia era desse jeito, hoje é desse jeito. Você ia mostrar para a turma, era assim, agora tá assim, olha, não sei o que e tal. Aí ele pôs a mão na cabeça e falou assim, nossa, e falou um palavrão, que eu fiz, não sei o que. Aí caiu a ficha. Caiu a ficha, eu falei, não, agora esquece isso, né? Uhum. Eu fiz aquele plinto que chama, que você vai encaixando, um vai levantando assim para saltar por cima e tal. Então tinha toda... E você introduziu também o xadrez, né? Introduzi o xadrez, quando eu voltei de São Paulo, eu fiquei 15 anos em São Paulo, e daí eu vim para cá, eu quero aposentar para cá. E eu vim. E daí quando eu cheguei aqui, o pessoal daqui de Avaré pediu para eu tomar conta do campeonato escolar, né? E na hora de eu tomar conta do campeonato escolar, que eu fui começar, eu falei, pessoal, tinha todas as modalidades já tradicionais e tal, não sei o que, eu falei, vamos botar xadrez nisso daí. Tá louco, que é isso? Como é que vai fazer aquilo lá, aquelas mundaréias de coisa lá, não sei o que, né? Fazer aquilo. Eu falei, calma. Fui lá, conversei com a delegada de ensino, eu falei para ela, assim, eu precisava de 3 dias, que eu quero botar xadrez no campeonato escolar aqui, e eu preciso de 3 dias para orientar os professores, para eles poderem apresentar as equipes deles. Daí ela me deu 3 dias com os professores. E daí eu peguei e falei para ele, assim, o negócio é o seguinte, se você pesquisar na sua escola, tem moleque lá que sabe xadrez. E você vai fazer assim, você vai aprendendo, você vai orientando e entra em contato com essa molecada e forma as equipes suas na escola. É só se você puser lá quem sabe xadrez, vem aqui tal hora, põe lota de moleque lá que sabe xadrez. Aí começou. O melhor lugar era Santa Bárbara. Santa Bárbara tinha uma professora lá, que ela era louca. De vez em quando eu estava em casa, tocava o telefone lá, o fixo, eu ia atender, era eles lá de Santa Bárbara. Tem aquele lance assim. Como é que faz? Eu falava, faz assim. Tira dúvida. Tira dúvida, entendeu? Então foi desse jeito. E eu consegui. E eu fiquei 5 anos fazendo xadrez no campeonato escolar. Então, quantos moleques passaram do campeonato escolar daqui de Avaré? O meu irmão também introduziu a dama
num dos colégios aí e estava indo bem. Então. Produziu os tabuleiros, produziu os materiais para jogar dama lá. E aí, por questões de dor de cotovelo, coisa, aí é melhor acabar com isso do que deixar continuar acontecendo, aí o seu nome se projetar. Você conheceu o Cefam? Sim. Hoje tem outro nome aí. Hoje é diretoria de ensino. Mas um prédio daquele porte para abrigar uma diretoria de ensino. Só no Brasil. Quando eu estava trabalhando em São Paulo, numa escola lá, que eu fiz um monte de serviço lá naquela escola. Qualquer dia, se eu vim aqui, tem que ser um programa só para eu falar que eu fiz lá. E uma professora que dava aula de matemática, amiga minha, inclusive era de Bauru, ela falou para mim, falou assim, eu estou na delegacia e vai começar um projeto novo, vai chamar Cefam, vai ser lá na Clara Mantelli, na Radial Leste, a escola Clara Mantelli na Radial Leste, e eu quero que você vá para lá. Eu falei, pô, mas como é que eu vou deixar minhas aulas aqui? Não, você pode tirar, deixa só uma parte, que lá é à noite, você vai fazer à noite. Então você dá aula de dia aqui, depois você sai daqui e vai para lá. Foi lá. Daí eu fui lá. Cheguei lá, rapaz, o Cefam é como se fosse aqui, ó, nós dois. A aula, somos os dois. Eu sou professor, você é o professor, dá aula aqui, papapá. Aí terminou minha aula, eu levanto, senta outro, fica. É só isso, você não forma classe. Era assim, desse jeito. E a professora, a professora que estava lá quando eu fui para lá, daí eu fui lá, tinha tido, no ano anterior, tinha tido um professor de educação física e tinha uma professora, e ela estava lá. Daí ela foi conversar, fui conversar com ela. Ela falou assim, não tem jeito, rapaz, você não forma turma. A educação física tem que ser turma. Você não forma turma, e não sei o que, papapá, não tem jeito, e não sei o que, papapá. O professor até foi embora, porque você está chegando agora, não sei o que. Daí eu olhei assim, tinha um prédio antigo, tinha uma escada que subia, virava e depois subia para cima. Então tinha um espaço livre lá. Eu falei para ela, assim, vamos fazer xadrez? Falei para ela. Ela falou, eu não sei. Eu falei, mas eu sei. Eu sei, deixa que a gente faz. Ela falou assim, mas como é? E ali tinha um mundaréu de caixa de xadrez lá, com as peças, tudo lá. Estava lá, abandonado lá. Eu falei, nós vamos aproveitar todo esse material aí. Daí ela falou, mas não tem jeito. Eu falei, faz numa sala. Ela falou, a sala não tem jeito, porque tem, em cada parede assim, tem uma mesinha com um professor e um aluno, então não tem jeito, tal, não sei o quê. Daí eu olhei para a escada, falei, aqui em cima da escada aqui, a gente sobe aqui, tem aquele patamar assim, você cerca ali, põe uma mesa, a gente faz xadrez ali. Puxa, quem quer faz, né? Fazemos xadrez ali. Ela olhou bem e falou assim, não é que dá mesmo? Eu falei, dá. Aí ela falou, mas tem as peças, mas não tem o tabuleiro do xadrez. Tem um monte de peças, mas não tem tabuleiro. Eu falei, é muito fácil. Você vai lá, pega aquele papel contato, que é tudo quadriculado, você corta 8 para cá, 8 para lá, 8 para cá, 8 para cá, tira a cola dele, põe em cima de uma cartolina, pronto, depois você corta, está feito o tabuleiro. Ela falou assim, amanhã já está tudo pronto. Ela falou para mim, amanhã já está tudo pronto. Eu falei, então, vamos ver. Né? E daí ela foi, conversou com a diretora e tal, foi, põe lá e tal, não sei o que, puseram uma mesa mais comprida que essa aqui, entendeu? E ficava lá. Daí olhei lá, falei, pô, dá para fazer aqui sim, tal, não sei o que. Aí ele falou, mas e agora os alunos? Eu falei, põe uma placa aí, ó, fazendo xadrez aqui de tanto a tanto, das 8 às 11 da noite, aquelas 7 horas até às 11, 10 horas da noite. E o que aconteceu? Lotou de gente. E o secretário que trabalhava nessa escola lá, Clara Mantelli, na Radial Leste, no Cefam, o começo do Cefam, ele chegou para mim e falou assim, professor, eu sei que não dá para fazer turma aqui, mas o pessoal vem falar comigo, ele era secretário, vem falar comigo que você não podia vir jogar futebol sábado aqui na escola. Olha só. Eu falei para ele, prega fogo, vamos fazer. Eu falei, eu venho aqui sábado. Fomos lá, montava os times e tal, não sei o quê. E o xadrez fervendo.
Já, mas lotava de gente, porque lotava assim, o cara vinha fazer a aula e ficava no xadrez, ficava jogando sozinho. Dali a pouquinho o outro terminava a aula dele, sentava aqui e lotava. Até o filho do Maurício também se embrenhou no xadrez uma época, né, Maurício? Agora parou um pouco, mas... Estava crescente aquela onda, né? O Márcio Sanches estava por trás também, né? Tem o pessoal em Avaré que mantém ainda o xadrez. O Renato de Paulo, principalmente, ele trabalha fora e ele mantém tenta manter a equipe. E vai pra fora, cara. Vai. Né? E o professor lembra do Lar São Vicente de Paulo? Não. Atrás da igreja Santa Cruz tinha um ambulatório lá, né? Ambulatório. Ah, sim. Na parte de baixo era um clubinho de xadrez. Ah, sim. Estou falando de 1982, 3, 4, por aí. E eu me lembro que tinha uns senhores que iam jogar xadrez lá. E a gente não entendia qual a regra do jogo, não sabia. A gente ia lá, eles deixavam a gente entrar, entrava, sentava no banco, ficava observando. A gente ia lá mais para... Eu estava comentando esses dias em casa. A gente ia mais lá para ver as piadas, o sarro que a gente tirava, as resenhas, como se diz hoje em dia, né? Que era muito mais engraçado. A gente passava a tarde lá vendo eles jogarem. Naquela época, né? 1982, 3, 4, por aí. Então, eu tive duas turmas de xadrez na biblioteca, uma uns tempo atrás, e agora recentemente tive uma turminha. O pessoal, tem uma coisa assim, o pessoal aprende e depois não vem mais. Não vem mais, depois que aprende. Agora, só que tem o seguinte, na educação física existe um negócio chamado sequência pedagógica. Sim. Eu ensino assim rapidinho com a sequência pedagógica da educação física, o cara zerado de xadrez, eu ensino numa semana ele está jogando xadrez. Mas as estratégias dos xadrez assim não é uma coisa assim que você está constantemente aprendendo? Assim, depois que você aprende a mexer todas as peças, daí você entra de mergulha de cabeça no aprendizado mesmo profundo. Daí eu sou ruim nisso. Entendeu? Puxa vida. Então, mas para ensinar, eu ensinei agora um casal de velhinha aí, faz pouco tempo. Eu ia na casa deles lá, em 3 tempos eles aprenderam. Porque eu uso um negócio que é um recurso que existe na educação física, que se chama sequência pedagógica. Eu faço assim, quantas peças tem de xadrez no tabuleiro, né? Aí eu pego e tem 8 peões aqui, 8 peões ali. Eu, em vez de eu ensinar aquele pacote de peão, eu reduzo. Entendeu? Eu tiro, deixo um pouquinho de peão só. Porque se depois que ele aprende mexer com um peão, ele sabe com os 16. Eu faço uma sequência pedagógica desse jeito aí. Professor, benefícios disso. Quando você aprende um jogo como xadrez, né, você está automaticamente melhorando o seu cognitivo, a memória, evitando doenças como Alzheimer. O relacionamento com o Cristo. O relacionamento, que é muito importante, né? O respeito, a paciência. Sim. Olha quantos benefícios tem. Tem um monte de benefícios. Ô, professor, nós precisamos encerrar, que já estouramos há muito tempo. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar, que a gente não abordou no programa? O que eu gostaria de falar é o seguinte, eu estou à disposição. Quando quiser a minha participação mais alguma vez, eu estou... Será com o maior prazer? Estou disposto aí. E se quiser aprender xadrez, se você não souber... Eu sei assim, o básico do mínimo. O mínimo do básico. Então já tá bom. Eu gostaria que você fizesse um convite para o menino para vir aqui falar para a gente do livro. Ah, sim. Aí a gente vai trocando figurinha lá pelo WhatsApp para marcar uma data. Certo. Pode ser? Pode ser. Beleza. Então eu queria mandar um grande abraço para o Fernando Sanfa, que entrou aqui, Maurício. Fernando Sanfa, do Reza a Lenda. Hoje tem novidade do Reza a Lenda? Hoje acho que não teve, né, Fernando Sanfa? Eu acredito que não. Mas essa semana vai ter.
Então eu vou pedir para o professor permanecer sentado ali para a gente fazer uma fotografia para registrar para os anais da história. Obrigado, professor, pela sua disposição de bater papo com a gente. Eu que agradeço. Foi muito gostoso, viu? Muito bom. Foi muito bom mesmo. Valeu. Quinta-feira tem fanzine, é isso, Maurício? Fanzine, a pauta só na hora mesmo. É. E na semana que vem, quem vai ocupar o lugar do professor Alfredo Marques do Vale Júnior aqui é o Zé Legal. Ah, o Zé Legal, legal. Zé Legal. Ativista cultural também, né? Valeu, gente. Obrigado pela audiência. Júnior Carlos Alberto, seu menino? Meu menino? Como é que ele chama? Ele é Alfredo Marques Vale Neto. Entrou, eu achei que fosse seu. Aqui não apareceu. Olha lá, Maurício, acho que nem precisa baixar não, viu, Maurício? Não, agora estou vendo aqui. Pode olhar lá na câmera lá. Olha lá, professor, pode olhar lá no celular lá? Hã? Pode olhar lá. Você vai tirar foto de lá, tá? Oi! Ah lá quem tá aí. Vai, já foi. Já foi? Já foi. Ah lá, pessoal. Faça uma foto desse momento aí. Ai, ai. Valeu, gente. Obrigado.